Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a uma aula deste canal. E hoje vamos falar um pouquinho sobre sistemas operacionais. Nas últimas semanas até nem gravei nenhum vídeo de sistemas operacionais, mas o importante é que agora começou a nossa aula. E uma coisa que vale a pena conversar, pessoal, antes da gente começar a tratar da disciplina e brincar com o que tem de sistemas operacionais, o que são os sistemas operacionais, como eles funcionam, para que servem, vamos pensar um pouquinho sobre o que a gente tem hoje, né? E existem vários sistemas que existem, né? Óbvio, vocês já ouviram falar de vários, né? Então vamos até começar a enumerar algum deles, né? Então acho que o primeiro que o pessoal vem na cabeça, infelizmente, é o Windows. Um sistema operacional construído pela Microsoft que abriga aí a maior parte dos computadores pessoais hoje em dia. Mas além de Windows, nós temos outros, né? E a maioria desses outros são até baseados em uma ideia em comum, que que são os Unix, né? Então o que acontece? Nós temos aqui o Linux, que significa, que é um acrônimo que o pessoal inventou depois, de Linux is not Unix, mas na verdade a história verdadeira nem é essa de por que tem esse acrônimo. Você sabe por que tem esse acrônimo? Você já pensou no que aconteceu para ter esse acrônimo? O negócio é o seguinte, lá no início dos anos 90, quando o Torvalds começou a escrever o kernel do Linux, ele começou a compartilhar com o pessoal. Na verdade, a ideia dele nem era compartilhar com o pessoal, ele tinha um 386 bem simples e começou a implementar um sistema para brincar, porque na época você tinha realmente que pagar pelo seu sistema operacional, não tinha nenhum sistema operacional que era gratuito, que funcionasse inteiro, né, no conjunto de kernel e no seu user space. Então você acaba tendo que pagar, mesmo os BSDs que existiam na época você tinha que pagar. E ele resolveu falar, vamos construir, deixa eu construir um aqui para rodar no meu computadorzinho simples para ver como é que funciona, né? Então ele começou a implementar o kernel dele, né? Afinal, né, o que acontece? O Torvalds lá na Finlândia olha para uma janela, neve, vê na outra janela, neve, e às vezes um pinguim. Então ele falou, vou escrever um kernel. Então ele começa a escrever o kernel para lá e para cá, e eventualmente ele publica numa lista de e-mail e fala assim, olha só pessoal, eu implementei aqui um novo sistema, ele é bem simples, funciona algumas coisas, não vai ser nada tão grande quanto o projeto GNU, que vocês vão ouvir falar daqui a pouco, não vai ser nada tão grande quanto esse projeto GNU, mas ele vai ajudar aí a quem quiser brincar com os computadores que a gente tem, né? E era um kernel bem rudimentar. E quando ele foi compartilhar o código, e não tinha, na época não existia nenhum GitHub, aliás, quem inventou o Git foi o próprio Torvalds, né, quem escreveu o Git, e daí o que acontece foi que ele mandou para alguém os arquivos do código-fonte, com um tar lá, para o cara colocar no FTP, e ele escreveu lá que era o Linux kernel, e sem que ele escreveu, trocou o S por X, e Linux kernel, e acabou ficando Linux kernel, e até hoje a gente tem Linux kernel, e o pessoal inventa vários acrônimos aí de Linux is not Unix, né, que é um acrônimo recursivo, mas essencialmente foi por causa de um typo que acabou virando Linux, né? Bem engraçado. E depois, dentro dos BSDs, nós temos uma outra classe de Unix também, que são os BSDs, que também começou a trazer diversas distribuições. Então, existia o BSD, o Berkeley Software Distribution, que era a versão base do BSD, e depois ele foi ganhando novas versões, o 3.3 BSD, 4.0 BSD, e acabaram surgindo eventualmente alguns forks do projeto BSD, e que surgiram vários projetos que são famosos. Então, por exemplo, dentro dos BSDs lá, nós temos o FreeBSD, nós temos o Dragonfly BSD, nós temos o NetBSD e nós temos o OpenBSD. O OpenBSD ele é bastante interessante porque é o pessoal que faz que tem implementação do OpenSSH e também é o pessoal que fazia o OpenSSL, né? Então é um pessoal que é focado mais em segurança e consegue trabalhar muito bem focado nisso aí. Esse é o principal objetivo deles ao longo dos anos. Então o FreeBSD seria
a versão BSD mais mainstream, como se fosse o Linux dos BSDs. Agora o pessoal do BSD vai me matar ouvindo isso. Mas ele é a versão mais mainstream dos BSDs, que todo mundo conhece, geralmente é uma porta de entrada. Ele tem um sistema de empacotamento próprio, que é o Ports. O NetBSD, até faz tempo que eu não leio nada sobre o NetBSD, mas o objetivo do NetBSD antigamente era rodar em qualquer plataforma. Se tem um microprocessador lá dentro, o NetBSD tinha que rodar, né? Então ele funcionava em várias arquiteturas. Hoje em dia eu acho que o Linux acabou tomando mais ainda base nisso aí. Embora alguns desses modemzinhos que a gente pega de provedor acabam rodando alguma variação do BSD por causa da sua licença. E o Dragonfly BSD, acho que é o BSD que tem mais notícias hoje em dia, que o cara que desenvolve, acho que ele é até quase sozinho, mas ele está sempre otimizando o Dragonfly para o sistema dele, com aquele fez upgrade para Ryzen e está implementando lá e vai brincando bastante, né? Então funciona legal. Se eu fosse pensar hoje em brincar com alguma coisa de BSD, eu ia acabar brincando com o Dragonfly para ver qual que é a dele. E em Linux, agora o Linux nós temos também uma grande variação de distribuições, né? Acho que uma que vale a pena falar, que deve ser a que a maioria das pessoas vai ter na mão, né? Ainda mais que eu já vi que tem vários alunos aí que nem rodam Linux na máquina, que é o Android, né? Então o Android seria uma distribuição Linux. Então o que acontece é o seguinte, então o Android, o Linux, na verdade ele é só o kernel, que é realmente o sistema operacional, que é a interface dos periféricos do computador com o usuário, então esse é o Linux. E daí nós temos o Android, que usa esse kernel por padrão, mas usa um monte de ferramentas que estão em espaço de usuário, que só sabem conversar com o kernel, que dão a interface para o usuário e todo acesso ao hardware que você tem no seu celular. E daí, então o Android, é difícil a gente falar que ele é uma distribuição Linux, porque ela não é uma distribuição Linux como a gente conhece, que a gente vai conversar agora, mas ele é um kernel Linux que tem uma distribuição muito específica, que é o Android, que é um ferramental esquisito lá. E daí quando a gente fala em Linux, em geral, a gente está falando em GNU Linux. E o que é o GNU Linux? É quando a gente tem um kernel Linux e todas as ferramentas de user space, o core user space é escrito pelo GNU, né? Então, quando você tem libc escrito pela GNU, o compilador escrito pela GNU, o shell pela GNU, um monte de ferramenta, todas as ferramentas mínimas de um sistema Unix lá que está implementado em GNU, a gente está falando que é um GNU Linux. E quem que é um GNU Linux? Então, os famosos aí são sempre o GNU Linux. Então, quando a gente fala em Debian, quando a gente fala em Ubuntu, quando a gente fala em Pop! OS, quando a gente fala em Mint, quando a gente fala em Arch Linux, quando a gente fala em Gentoo, quando a gente fala em Manjaro, quando a gente fala em Fedora, quando a gente fala em Red Hat, quando a gente fala em SUSE, nossa, e tantas outras distribuições aí. Então todas essas distribuições, essencialmente, elas são um GNU Linux, então eles vão empacotar, essencialmente essas distribuições acabam empacotando as mesmas ferramentas, só que empacotam sempre de um jeito diferente, usando um empacotador diferente e também com algumas configurações feitas diferentes, né? E existem algumas decisões de projetos que a gente fala até mais para frente, né? Mas e o que acontece, né? Então, quando a gente fala que tem todas essas distribuições, fala, mas professor, que maluquice, tanta distribuição Linux, o que isso quer dizer? Isso é ruim para mim? É bom? O que é? Calma, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que pensar o seguinte, nós temos, na realidade, poucas distribuições, que são as matrizes, e depois nós temos várias outras que são spin-offs ou forks de distribuições. Então, o que acontece? A gente tem o Debian, que é uma base grande e forte. E depois, além do Debian, ou melhor, abaixo do Debian, nós temos outras distribuições. Aí nós temos o Ubuntu. Então, essencialmente, o Ubuntu ele é o Debian testing antes da release do Ubuntu. Daí o Ubuntu pega aquele Debian test, empacota coisas que são diferentes deles, que são as versões de projetos próprias dele, e depois
Ele empacota tudo e lança como uma versão. E depois que lança uma versão, o que acontece? Chega lá outro pessoal e usa a base da instalação, todos os pacotes que o Ubuntu fez, ele vai lá e usa para montar a sua distribuição. Daí acontece com o Pop! OS, com o Mint, e com qualquer outra variação do Ubuntu. Tem dezenas de outras variações que são Ubuntu. E além disso, outras distribuições que nós temos que são fortes, nós temos aí o Arch Linux, que é uma distribuição que acho que está cada vez mais virando mainstream, que ela é do tipo rolling release, a gente já comenta sobre isso, que ela é bem bacana, sistema de empacotamento muito simples. Eu usei o Arch Linux lá no iniciozinho, quando era uma das primeiras distribuições otimizadas para Intel i686. Não existia ainda a arquitetura AMD64, nenhuma máquina 64 bits. E o foco dele era você gerar pacotes otimizados para M86. Era uma distribuição super bacana, ela estava nascendo, estava começando, o pessoal estava usando, estava brincando, era bem legal. Mas depois de um momento eu acabei migrando para o Debian e tenho ficado na família Debian faz bastante tempo. E depois, que surgiu o Arch Linux, acabaram surgindo outras distribuições, e o Manjaro é uma distribuição que usa a base lá de empacotamento do Arch Linux, usa acho que até os pacotes, os updates do Arch Linux, mas ele empacota algumas coisas de uma maneira um pouco diferente e joga algumas configurações um pouco diferentes para ficar mais amigável ao usuário. Aí nós temos o Gentoo, que já foi uma distribuição super importante no mundo Linux, e era daquele pessoal que assim, olha, se eu posso ganhar aqui 1,2% de desempenho na minha máquina, eu quero ganhar esse 1,2% de desempenho, nem que custe uma semana, Então o pessoal do Gentoo que é uma distribuição que você vai lá e compila tudo que você tem para instalar no seu programa. Então ao invés de você lá, para quem já usou alguma coisa baseada no Debian, rodar lá um apt-get-install vim, você tinha que rodar lá um emerge vim, e daí ele baixava os códigos fontes do vim, os códigos fontes das dependências do vim, os códigos fontes das dependências do vim, até o topo, até não ter mais nenhuma dependência pendente, você ia compilando todo mundo, Então demorava uma talacada de tempo só para você configurar o Gentoo no ar. Uma época o meu irmão mais novo usou o Gentoo, rapaz jovem lá, ele usava o Gentoo, e eu lembro uma vez que foi bem engraçado, que ele chegou para mim assim, putz, mano, tem que atualizar a minha máquina. Assim, pô, atualiza? O problema é que tem que atualizar libc. E quando você tem que atualizar libc, geralmente você acaba tendo que recompilar todo mundo por causa das flags que ele tinha que atualizar, que ele colocava nas compilações. Ele tinha que recompilar tudo que estava na máquina. Não ia demorar lá alguns dias até só compilando o pacote para poder voltar a máquina no estado do usuário. Eu falei assim, vou deixar assim, depois eu atualizo, Então essas são algumas coisas legais. Na época ele tinha o melhor computador da casa, que era um Core 2 Duo. Eu não lembro agora se já era um Core 2 Duo ou se era só um Core Duo. Tem que pensar isso aí. E daí nós temos um outro cara que é bacana, que é o Fedora, que é uma distribuição que nasceu lá. Foi até acho que de um aluno de graduação que ele começou a empacotar as coisas que o Red Hat fazia e começou a empacotar versões mais novas dos pacotes do que tinha no Red Hat, e foi surgindo o Fedora. Hoje o pessoal do Red Hat banca o Fedora, então é um projeto canonizado por eles assim lá da Red Hat, que hoje é da IBM, e acaba funcionando de forma legal. Então ele usa pacotes que são diferentes, são do tipo RPM, é um formato um pouco diferente do Deb. Eu acho que em alguns aspectos ele é um pouco inferior, em outros aspectos é um pouco melhor que o Deb do Debian, mas ele está lá, funciona. É uma distribuição que eu já quis usar várias vezes, andei até brincando um pouco com ela, mas nunca me acostumei. Eu tenho alguns motivos para gostar de usar Debian e as ferramentas do Debian, mas isso a gente deixa para conversar mais para frente. Mas professor, tá bom, você falou que tem essas distribuições, essas maluquices todas, eu queria saber o seguinte, quem que usa o quê? Então, por que eu vou usar BSD e por que de vez em quando eu vou usar Linux? Por que eu usaria o Windows? Bem, acho que a última pergunta é nunca, porque eu usaria o Windows nunca. Então, é brincadeira, Microsoft. Essencialmente, a gente não tem muito motivo hoje para usar Windows, principalmente vocês que são alunos de um curso de engenharia de software. Acho que é importante que vocês usem ferramentas Unix, que estão
hoje como ferramentas principais. Na verdade, sempre foram ferramentas principais, só não parece que era uma ferramenta principal porque no ambiente de desktop o Linux ou os Unix não dominaram, pelo menos nesse período que a gente viveu aqui e até no Brasil, né, depois dos anos 90 e poucos, o Windows realmente dominou bastante, e daí parecia que não era relevante, mas é o contrário, e a gente até fala depois, né, por causa do WSL, isso deixa bem claro o que está acontecendo. Né? E daí quando é que a gente vai usar BSD? Bem, aí tem uma diferença essencial entre os BSDs e o Linux, e quando a gente fala em GNU, que é em relação à licença. A licença BSD, então existe uma licença específica chamada BSD, que ela é um pouco mais permissiva em relação ao que você pode fazer com o software que você está baixando o código-fonte. Então a ideia da licença BSD, em termos gerais, né, simplificando bastante, você pode pegar esse código-fonte, você pode modificar esse código-fonte, você pode compilar esse código-fonte, você pode vender o binário, sem precisar mostrar o que você mudou no código-fonte. Ou se você ainda quiser fazer pior, só compilar e vender sem mudar nada, você também pode. A licença BSD ela é bem permissiva nesse sentido. Ao passo que na licença GPL, se eu estou modificando alguma coisa e vou distribuir essa versão modificada para as outras pessoas, eu tenho a obrigação de disponibilizar essas modificações que eu fiz de forma pública, né? Então, isso que a licença GPL diz. Então, tudo que eu modificar vai ter gente de fora usando, eu tenho que colocar publicamente essas modificações públicas, né? Então, nem que seja um tar do código inteiro para a pessoa baixar e ver o que tem de diferença, né? Então, essencialmente são isso aí. E quem que usa o quê? Aí vale algumas perguntas. Você já usou FreeBSD? Alguém aqui já usou FreeBSD? Bem, quem que usa FreeBSD? Alguém aqui tem PlayStation? Então, PlayStation 4 boota FreeBSD. Então, toda vez que você liga o seu PlayStation 4 vai jogar o Warzone, é um FreeBSD que está iniciando. Claro que é um FreeBSD que tem bastante modificação. Não é um FreeBSD padrão, tem modificação no kernel. Para funcionar os drivers da arquitetura da máquina, que é um pouco diferente, né? Os drivers da placa-mãe, do hardware que está instalado lá. A GPU um pouco diferente do que tem suporte, que é uma Radeon, né? No PlayStation. Mas ele é um PlayStation. Inclusive o pessoal, quando viu que era um PlayStation, foi por acaso numa máquina, um PlayStation de testes, que deu algum pau na hora que desligou e religou e abriu a tela do Grub quando começou a botar o videogame. Então, olha só o Grub aqui, e estava lá os parâmetros do kernel do FreeBSD. E uma coisa que é curiosa, são que os jogos no FreeBSD, eles são containers. Só que os containers não é Docker, porque BSD não tem Docker, mas é o BSD Jails, que é uma solução que consegue a root um pouco mais tunado, né? Então é isso que são os jogos, são jails. Legal, professor, e quem mais usa FreeBSD? Eu vi um rumor há um tempo atrás também que o Nintendo Switch era uma variação de FreeBSD, mas eu nunca mais consegui confirmar. E vendo também uma palestra de um desenvolvedor do kernel FreeBSD, o iPhone, ele roda exatamente um FreeBSD. E olha só, né? Quando a gente fala nos BSDs, que são software distributions, a ideia é um pouco diferente de quando a gente fala em Linux, que é só o kernel, e depois tem as coisas em pacote. A ideia dos BSDs é que você gera um conjunto inteiro de pacotes que vem instalados. Um cara que deriva do FreeBSD é um sistema chamado Darwin. Então, se você já usou macOS, então o macOS, o que é? Ele é todo o userland do FreeBSD, só que ele tem um kernel Mac, que funciona como um microkernel, e um dos braços do microkernel é um kernel FreeBSD, que faz todo o trabalho pesado do sistema, né? E daí, ou seja, você está rodando essencialmente um FreeBSD, com uma versão estabilizada como a Apple decide lá. O que é bem interessante. E vendo a palestra de um cara do kernel do FreeBSD, ele falou que os iPhones rodam diretamente um kernel FreeBSD sem nenhuma modificação. Provavelmente alguma modificação específica do hardware, mas não é um microkernel Mac, nada. É direto um kernel FreeBSD. Isso deixa a gente até mais, acha até mais interessante
quando vai discutir isso aí. Ah, legal, professor. Então a gente tem aqui o nosso BSD, nós temos as variações dele, funciona, né? Então o pessoal pode fechar, brinca à vontade. E uma coisa que é legal a gente notar, que o primeiro sistema aberto que teve o suporte à rede foi justamente o NetBSD, que teve a implementação lá da pilha TCP, IP e UDP, e foi graças a essa implementação do NetBSD que o Windows passou a ter rede também. Então o Windows ele pegou os códigos do NetBSD e embarcou dentro do Windows lá, fez algumas modificações para funcionar com o kernel Windows. Não era exatamente kernel Windows, mas com as APIs Win32 e funcionava direitinho. Então, até hoje, se você for dar uma navegada dentro da estrutura de diretórios do Windows, no diretório c:/Windows, se é assim ainda, você vai encontrar em algum momento uma pequena raizinha Unix. Então, você vai ter lá um diretório etc, aí vai ter o arquivo hosts, vai ter o arquivo resolve, então você vai ter vários arquivos que representam uma estrutura Unix, porque ela é herdada lá do NetBSD e eram arquivos necessários para você poder rodar lá o início da sua rede, né? Então você tinha lá um conjunto de arquivos que eram necessários existir e estão lá até hoje no Windows porque ele herda essa implementação. Mas tá bom, professor, e daí nos Linux? Quem que usa o que nesses Linux? Bem, aí vamos pensar um pouquinho, né? Vamos parar um pouco, vamos ver. Você já usou distribuição algum Linux? O que você usou? Android é um Linux, mas não vamos falar que é literalmente uma distribuição, mas ele é um negócio à parte que usa um kernel que a gente conhece, um kernel familiar. Um cara que está sendo usado hoje é o Gentoo. Quem usa Gentoo é um carinha chamado Chromebook. Então, se você tem aí um Chromebook ou você já viu um Chromebook, então todos os Chromebooks rodam Gentoo. Então, essencialmente, ele é um Gentoo que dá boot e abre um Chrome browser. E você toca o trabalho assim, né? É bem engraçado. Ele é um Linux super fechadinho para uma coisa muito específica, né? E é interessante também porque hoje eles falam assim, agora o Chromebook tem suporte a rodar aplicações Linux. Pô, mas ele já é Linux, né? Então ele roda lá não sei se é um container ou uma máquina virtual que é alguma coisa da família do Debian para você instalar esses outros pacotes, né? Então quando a gente vai falar em Debian, existem muitas pessoas que acabam usando o Debian dentro, não só usuário doméstico, mas enterprise e servidores, certo? E a mesma coisa acontece no Arch Linux, talvez o pessoal use um pouco menos em servidores por ser o rolling release, mas por aí vai, a gente discute isso depois. E o Red Hat também é essencialmente servidores e você tem que pagar uma licença para você poder instalar os pacotes Red Hat, né? Isso aí me faz lembrar até da existência do CentOS. Então o que acontece é o seguinte, na licença GPL você pode, por tudo você tem que distribuir, mas se eu compilei o código e girei o binário, eu posso vender esses binários, desde que o código-fonte seja acompanhado gratuitamente, eu tenho que deixar disponibilizado gratuitamente. Então a ideia do Red Hat é o seguinte, ele é um Linux Enterprise, que eu vou lá e compro uma licença de uso deles, não suporte, a ideia deles é vender o suporte. Só que para eu ter acesso aos repositórios eu tenho que comprar essa licença, e daí eu instalo o Red Hat na minha máquina e eu tenho acesso às atualizações da Red Hat. Só que como tudo, pelo menos quase tudo que roda no Red Hat é GNU e é livre, quer dizer que os códigos desses caras, desses programas, têm que ficar liberados na internet. Então o que acontece? Fica lá toda a arquitetura, todo o conjunto de pacotes do Red Hat está disponibilizado e daí vem um outro cidadão e criou um CentOS e ele mesmo compila os pacotes do Red Hat e deixa lá os pacotes todos compilados, publicamente explicitados para o público. Então, aí qualquer pessoa pode usar o CentOS. Então, essencialmente, o CentOS é só uma compilação pública do Red Hat, que você já deve ter visto isso em algum momento, que é justamente a ideia do Chromebook, né? Então, toda vez que a gente fala em Chrome, vamos até simplificar que é o navegador Chrome. O navegador Chrome, Google Chrome, ele é software livre e o projeto se chama Chromium, né? Ele tem até um íconezinho diferente e quando o Chromium ele é compilado pelo Google, ele ganha o selinho de Chrome. E a mesma coisa acontece com o sistema operacional com Chrome OS,
que quando ele não é compilado pelo Google, é a parte aberta, se chama Chromium OS, e quando ele é compilado pelo Google, chama Chrome OS. E o que acontece é que o Google adiciona algumas coisas proprietárias que não estão disponíveis na versão livre, né? Paciência. E pode acontecer uma coisa desse tipo em relação ao Red Hat também. E aí nós chegamos no Ubuntu, que é a distribuição mais famosa baseada em Debian, que o que acontece é que eles vendem também o serviço de manutenção, né? Então, todo mundo que já instalou Ubuntu sabe que existe os Ubuntu LTS, que é o Long Term Support, que serve justamente para falar assim, olha, esses pacotes aqui vão ficar estáveis, não vão mudar de versão, e eu vou dar um suporte por 5 anos, vou dar manutenção de segurança por 5 anos, por 2 anos é de bugs, então eu consigo corrigir alguns bugs, e depois disso, somente caso aconteça alguma falha grave de segurança, que eu faço uma atualização nesse software, né? E eles vendem outros serviços de fazer o kernel, atualizar o kernel em live patch, tem umas coisas, atualizar o kernel em live patch é você trocar o kernel do computador sem ter que reiniciar ele, né? Então você troca o kernel a quente, que é uma coisa muito difícil de implementar. Arch Linux e Manjaro, eu não vejo muito pessoal usando em servidores, eu posso estar enganado, porque justamente pelo fato de ser rolling release. E daí fala, mas professor, você está falando de rolling release faz um tempo, o que é rolling release e o que é distribuições não rolling release? Então, quando a gente fala em rolling release e vamos chamar de stable release, acontece o seguinte, a ideia da stable release é que a distribuição define que um conjunto de pacotes em versões específicas, quando estão todos instalados juntos, é considerado estável. Então quer dizer que um não vai interferir no funcionamento do outro e eles vão funcionar de maneira correta. Por exemplo, né, imagine que eu tenho o Firefox, meu Firefox quer tocar som. Para o meu Firefox tocar som, depende da existência do Pulse Audio, que é uma outra ferramenta que serve para gerenciar o áudio no computador. Só que o Firefox, imagine que o Firefox está um pouco desatualizado e ele precisa de um Pulse Audio que seja a versão 8. Vamos inventar um valor de versão, mas já existe o Pulse Audio 9. Então, quando eu baixo lá um Ubuntu Stable, ele garante para mim que o Pulse Audio que vai estar instalado, que vai estar no repositório, é compatível com o Firefox que está instalado no repositório. Então, o pessoal tenta tomar um cuidado com relação a isso. E a ideia do rolling release, não. O rolling release é o quê? Que o mantenedor do programa, ele é o cara que decide quando que o programa está estável. Então, se é uma versão nova do Firefox, então os caras que são de distribuições rolling release, ela vai lá e instala e gera o pacote desse Firefox novo, desse software novo. Então, saiu um Firefox novo, ele lança release. Saiu um Pulse Audio novo, ele vai lá e já coloca release. Então, acaba às vezes acontecendo atualizações a qualquer momento dentro da sua máquina e a qualquer momento sua máquina pode quebrar também se ele não for feito com cuidado. Eu vi que hoje em dia o Arch Linux, que é uma das principais distribuições do rolling release, ela tem tomado um pouco mais de cuidado e ela tem um branch unstable, que os pacotes entram lá antes de sair para atualização para o público em geral. Então, aí só se você for bem malucão para testar essa distribuição aí. Mas essencialmente, quando você fala em rolling release, então essencialmente a sua máquina pode acabar quebrando dependendo do que acontecer. Então, o Arch Linux é um bom exemplo, o Manjaro é assim também, né? Só que o Manjaro, acho que eles têm alguma curadoria um pouco maior para fazer isso. E agora, quando a gente fala em stable, vou falar no Debian, que é uma ótima distribuição para isso. Então, a ideia do Debian ela é o seguinte, uma versão do Debian nova só sai quando ela fica pronta. E ela só fica pronta quando ela fica pronta. Então, o que acontece? A cadência de releases do Debian é de aproximadamente 2 anos. Então, quer dizer que aproximadamente a cada 2 anos você vai ter uma versão nova do Debian. Então, a versão atual do Debian é o Buster, que é o Debian 10, e a gente está pronto para fazer já o Debian 11, que é o Bullseye. Beleza, acho que eu vou escrever aqui, acho que é Bullseye, não sei. É algum personagem. Então o que acontece é o seguinte, aqui, a ideia dos nomes das distribuições do Debian são sempre de personagens do Toy Story. E sorte que teve Toy Story até recentemente, então tem bastante personagem aí para você ainda fazer versões.
Então, só que daí acontece o seguinte, então quando sai uma versão nova do Debian, tá lá, eu tenho a versão estável, então eu tenho certeza que as versões dos pacotes que estão dentro desse Debian não vão mudar. Então quando eu instalo o Debian 10, que é o Buster hoje, se ele veio com o Firefox, o Firefox é um caso ruim, mas se ele veio com o kernel 4.5, 4.9, ele vai ficar com o kernel 4.9 até o fim da vida. E daí o que acontece é que o Debian, quando ele lança uma versão nova, a gente começa a ter mais 2 repositórios a mais. Então existe o repositório testing e o repositório unstable. E na verdade existe ainda o experimental, certo? Inclusive quando a gente fala unstable, a gente está falando Sid, que era até aquele personagem do Toy Story que destruía todos os brinquedos, né, no primeiro Toy Story. Então acontece o seguinte, então quando você está vendo o branch testing do Debian, a ideia é o seguinte, o que está lá provavelmente vai acabar virando o próximo Debian stable. Então o próximo Debian stable vai ser o Debian testing de hoje, né? Só que os pacotes vão se atualizando até o momento que o Debian fala, olha, agora para de atualizar os pacotes no testing e a gente vai começar a curar os pacotes que já estão lá no repositório para ele virar a versão stable. E sempre que sai uma versão nova de algum pacote, ele acaba entrando, quando os empacotadores estão lá empacotando, eles empacotam no experimental, se parece que está ok, ele acaba subindo para o unstable e depois de um tempo, quando não há freeze, ele sobe para o testing e fica lá no testing até o momento do freeze, ou ele pode receber uma versão nova, né? Então, durante o desenvolvimento do Debian para chegar no stable, ele recebe várias atualizações. Vou dar um exemplo, né? Por exemplo, o último Debian stable, que é o Debian 10, ele tem o GNOME 3.30. Só que depois dele saiu o GNOME 3.32, o 3.34, o 3.36 e vai sair agora em setembro o GNOME 3.38. Só que daí o Debian Testing, ele recebeu o GNOME 3.32, recebeu o GNOME 3.34, recebeu o 3.36 e mês que vem vai receber o 3.38 também. Então o pacote vai distribuindo. Aí olha só, isso não parece alguma coisa que vocês já viram? Então se você vai usar o Debian e você quer usar o repositório Branch Testing, você vai usar uma distribuição muito parecida com uma distribuição Rolling Release. Acontece que às vezes alguns pacotes no Debian Test demoram mais para ser atualizados do que no Rolling Release por um monte de séries de discussão de como que funciona realmente a distribuição, né? Então vale a pena, se você quer se aprofundar, vale a pena ler lá os manuais do Debian para você realmente entender como é que funciona esse ciclo. Então, e o legal do Debian é que o jeito que ele empacota os pacotes Debian, existe uma política bem grande de como que ele vai funcionar, o que que ele tem que mexer, o que que ele não pode mexer no sistema, o que ele pode ou não pode mexer na área do usuário. O spoiler nunca pode mexer na área do usuário. Então, tem várias políticas de como você deve fazer os pacotes. Então, a distribuição ela é bem fechadinha nesse sentido e que funciona de uma maneira, acho que bem legal. Eu acho que é adequado o jeito que funciona e não é à toa que é uma distribuição que eu gosto bastante. Tem alguns problemas, né? Se você quer usar a versão stable, às vezes se você gosta de receber as atualizações, não é muito legal você usar a versão stable porque demora 2 anos para chegar lá. E daí ao passo que nós temos o Ubuntu, que é uma distribuição que quando ele vai sair, quando ele vai fazer o freeze, ele faz o clone do que tem que fazer do Debian Testing, então ele atualiza para o Debian Testing, né? Essencialmente ele atualiza o repositório para o Debian Testing e depois ele só vai lá e coloca alguns pacotes modificados que o Ubuntu empacota diferentemente e acaba fechando lá o Ubuntu Stable. E ele faz isso a cada 6 meses. Que é no mês 4 e no mês 10, né? Então, esse ano já saiu o 20.04 e agora, daqui a 2 meses, vai sair o 20.10, né? Então, eles sempre usam o que é o ano, o numeral do ano, com o mês que ele lança e sempre nessa cadeia, né? Nessa cadência. Isso é uma coisa bem legal porque nem sempre você quer ficar atualizando a máquina todo dia, receber atualização de coisa nova, quebrou não sei o que, eu tenho que resolver, ai meu Deus, né? E às vezes estou no meio do semestre, dando aula, assistindo aula e tenho que resolver o problema da minha máquina que não está funcionando em alguma coisa. Então não, a ideia, você usa lá o Ubuntu, sabe que a cada 6 meses sai uma versão nova, então você só faz grandes atualizações 2 vezes por ano. E se você ainda acha assim, não, 2 vezes é muita coisa, você também pode usar o Debian, o Ubuntu LTS, que é o Long Term Support, que sai também sempre a cada 2 anos uma versão nova do Ubuntu LTS. Também ela é bacana, só que daí você fica um pouco defasado comparado com a mesma coisa que acontece com o Debian, né?
E é engraçado, né? Porque a princípio esse ano saiu o LTS 2004, quer dizer que o 2104 não deve ser LTS e o 2204 vai ser um LTS. O LTS é sempre 04 e o Debian deve sair ano que vem, que é 2021, a próxima versão do Debian. Então, quando o Debian sair ano que vem, o LTS, já que o Debian sempre é LTS, vai ser mais atual do que o atual LTS do Ubuntu, mas no ano que vem isso já inverteu de novo, né? Então, você tem sempre que pensar no que você quer para usar na sua máquina e que tipo de release você quer brincar, né? Então, essencialmente é isso que são as diferenças entre as distribuições, né? E outra coisa que é importante é que, essencialmente, quando você está brincando com distribuições Linux, elas são sempre, a maioria das ferramentas esmagadoras serão sempre GPL, né? ou até BSD, mas sempre em software livre. São poucos softwares proprietários que você vai encontrar dentro de repositórios. No Debian, você vai encontrar aplicativos proprietários, essencialmente são drivers para hardwares, que não tem como não ser proprietário. Tinha um outro software, mas acho que isso tem diminuído cada vez mais. E hoje em dia, você está empacotando até os programas proprietários de uma maneira diferente, seja por Flatpaks ou por snaps, né? Isso a gente pode até deixar para outra aula, porque essa aqui já está ficando bem comprida. Mas, essencialmente, isso que eu queria comentar com vocês, pessoal, como é que é a história desses sistemas, como que eles funcionam, o que quer dizer cada um deles. Eu acho que esse primeiro resumo aqui é o primeiro contato. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.